Boa tarde a todos, especialmente ao Dr. Cláudio Joaquim Paz Wagner, tranquilo, nosso convidado desse podcast. É uma honra contar com a tua presença, doutor. Somos os alunos do terceiro semestre de Direito Matutino, essa aqui é uma atividade de Direito Penal 1 da professora Josiane. E estamos aqui agora nesse podcast com o doutor para sanar algumas dúvidas que envolvem criminologia e psiquiatria e psicologia. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o convidado Dr. Cláudio Joaquim Paiva Wagner, graduado em Medicina pela Universidade de Passo Fundo em 1986 e especialista em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 89, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2001, especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2002. Bastante coisa aí. Dr. Cláudio é um grande psiquiatra do Brasil, tendo importância nessa área da psiquiatria, doutor, e psicologia. Após esse breve resumo de sua carreira, gostaríamos de saber que o senhor contasse, na verdade, um pouco sobre a sua longa trajetória, principalmente referente à sua formação acadêmica aqui na UPF. Ok, é um prazer conversar contigo, Anjo, né? E na disciplina da professora Josiane Petri, que eu conheço, me dou muito bem com ela, eu poderia te dizer o seguinte, cara, que eu me lembro de ter entrado na faculdade de medicina aqui na UPF e durante 6 anos, aliás, 5 anos que eu passei aqui, foram anos assim de muito estudo, né? Eu te diria assim que a minha vida ficou voltada exclusivamente para a faculdade, onde eu era apenas estudante, né? E depois, no sexto ano, eu já com a intenção de fazer psiquiatria, eu fui fazer o estágio em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Donelis, e que também foi uma experiência bem interessante. E depois, então, comecei a tentar a residência e a especialização em psiquiatria, que foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante 3 anos eu estive trabalhando no Hospital São Pedro, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que a psiquiatria trabalhava nos dois espaços, né? E foi realmente muito interessante. A gente tinha uma atividade prática muito intensa. Nós atendíamos muitos pacientes, tanto no São Pedro quanto no Hospital de Clínicas. E isso trouxe segurança para todo o trabalho que eu vim exercer em Passo Fundo. E logo que, quando eu ainda estava estudando lá na URGS em Porto Alegre, eu fui convidado para dar aulas práticas de psiquiatria já na Faculdade de Medicina em Passo Fundo. Aqui na UPF. E logo depois abri um concurso, eu fiz o concurso, fui aprovado e passei a ser professor da Universidade de Passo Fundo, tanto na Faculdade de Medicina quanto no curso de Psicologia, onde eu lecionei por 31 anos. E me aposentei recentemente. Mas foi uma experiência muito boa. Bom, que bom, hein? Agora que todos já ouviram aí um pouco da história do doutor, vamos partir para algumas perguntas que eu tenho aqui, que envolvem o nosso curso com a tua área, né? Primeiramente, o direito penal é o ramo do direito que define e regulamenta os crimes, as infrações penais e as punições aplicáveis. Ele estabelece o que constitui um comportamento criminoso e quais as sanções que podem ser impostas aos indivíduos que cometem tais atos. Estudando a disciplina, encontramos vários casos de crime que nos comovem e tentamos entender como uma pessoa é capaz de praticá-los e conviver com a ideia. Então, doutor, poderia nos dizer a sua opinião sobre o que move uma pessoa a praticar um crime violento? Seriam os fatores emocionais apenas ou teria mais coisa aí no meio? A tua pergunta é extremamente importante e interessante, né? Mas eu diria assim que ela é difícil de ser respondida, porque a etiologia das doenças psiquiátricas e dos problemas que acometem as pessoas, elas não são únicas, elas são multifatoriais. Então fica muito complicado, numa pergunta tão abrangente, a gente poder afirmar que o sujeito se tornou um criminoso violento por uma razão X ou por uma razão Y, né? Eu acredito que um somatório de fatores
tanto que nascem com o indivíduo e que também são exacerbados pela sociedade, que contribuem, a combinação desses dois elementos que contribuem para o sujeito se tornar um criminoso. Muito difícil da gente estipular o que pesa mais. Será que pesa mais o aspecto genético, hereditário, ou pesa mais o aspecto social? A gente não tem como fazer esta medida, mas eu acredito que os dois elementos estão fortemente implicados na gênese da violência. Existem outros fatores também, os fatores sociais, os fatores de relacionamento afetivo, os fatores familiares, de relacionamento conjugal, a questão da cultura, a questão do preconceito, mas eu acredito que a gente vai falando um pouco sobre isso. Sim. Então, é uma soma de coisas, né, que a gente não consegue medir ao certo. Certo. Existem vários estudos que discutem a respeito da influência dos criminosos para realizar certos atos, certo? Ok. Há doutrinas que defendem uma ideia de predisposição biológica, em que o indivíduo já nasce com esse pensamento em sua constituição psíquica. Assim como afirma Thomas Hobbes em sua teoria que o homem já nasce mal por natureza. Já outros estudos nos mostram que o meio tem um papel muito maior, né, que determina as ações do ser humano, como, por exemplo, a teoria do determinismo social. A respeito dessas duas vertentes, o senhor acredita que, uma vez o homem inserido em um ambiente benéfico para ele e para os demais, seria possível impedir essas predisposições e impedir a predisposição biológica, falando melhor, para o crime? Existe essa predisposição também? Eu acredito muito na predisposição biológica. Na grande maioria das doenças, a influência genética ela é muito forte, certo? Ela é quase que determinante, a meu ver. Tanto é que se mapeou todo o genoma humano e a grande tendência é que a gente possa curar essas doenças precocemente no futuro, para que elas não se desenvolvam. Eu penso que em relação à violência, também isso existe. Tem pessoas que nascem com uma predisposição biológica para serem mais violentos e para apresentarem déficits importantes que inibem a violência, que é a culpa, por exemplo. Nós sabemos que tem determinados transtornos mentais nos quais o sujeito não apresenta culpa. Então é muito difícil esse sujeito não ser violento se ele não tem culpa. Tipo um psicopata, não Tipo tem um empatia. psicopata, é verdade. E ele não tem. Tanto é que esses indivíduos não procuram ajuda, porque eles não veem problema no seu comportamento, nas suas ideias. Então, como é que tu vai ajudar um indivíduo de uma forma mais efetiva? Então, isso é uma predisposição biológica. É claro que os fatores sociais também são importantes, né? Em termos de miséria, de falta de condições sociais, de sobrevivência, de alimentação, de saúde. Tudo isso pode também predispor à violência. Mas isso sim pode ser revertido na pergunta que tu colocaste, quando esses fatores são saneados. Quando as pessoas têm uma boa condição de vida, uma boa condição de cuidados pela sociedade, eles vão ter menos propensão à violência. Por isso que a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento do ser humano, do cuidado para todos. Porque pessoas bem cuidadas vão ser menos violentas, Sim. a não ser aquelas que têm uma predisposição biológica. E daí vão ser menos, porque as que têm predisposição biológica é um número menor. Sim, seria então uma minoria, né? Eles não são a regra. Não são. Uma das teorias que estudamos em sala de aula é a teoria do homem delinquente, elaborada por Cesare Lombroso. Segundo ele, o crime era um fenômeno biológico. Então, eu vou refazer essa pergunta, mas então o senhor acredita que existe uma espécie de gene para a criminalidade? Olha, eu diria para ti que existe uma predisposição biológica em algumas Não para todos. situações. Isto, a tua intervenção é perfeita. A gente tem que cuidar muito com a generalização, tu está entendendo? De achar que tudo é biológico ou de achar que tudo é social. Não, existe
a interação das duas possibilidades de muitas outras, tá entendendo? Então a gente tem que ter essa flexibilidade para analisar o sujeito, para investigar o sujeito e ver o que mais está levando ele a esse comportamento disfuncional para poder tratá-lo de uma maneira mais efetiva. Certo. Bom, mudando agora de assunto, né? Outro assunto que a gente tem que tratar aqui seria a questão da maioridade penal em nosso país. Ultimamente, têm surgido movimentos contra a imputabilidade dos menores de 18 anos, ou seja, para a redução da maioridade penal. Qual seria a sua opinião em relação a isso? Uma vez que muitas pessoas tratam o menor como um infrator, né, que seria responsabilizado pelos seus atos, que ele seria uma pessoa completamente capaz de fazer esses atos. Qual a tua opinião sobre isso? Isso é um assunto complicado. É bem complicado. É bem difícil, né? Eu te confesso que eu sou mais favorável a acreditar que alguns adolescentes, numa idade de 16 anos, como cita aí com a tua fala, teriam já condições de serem responsabilizados, entende? Porque eles têm claramente o discernimento do que eles estão fazendo, das responsabilidades, né? Mas eu levanto um problema assim da generalização. Talvez a gente tenha adolescentes de 16 anos que não tenham essa clareza, tá entendendo? Mas por isso que a gente tem que se cuidar. Eu acho que vão existir alguns que sabem muito bem o que estão fazendo e vão se tornar no futuro até uns sociopatas, como aqueles, na medida que eles tiverem um cuidado da sociedade, um crescimento, não vão ter esse comportamento. Sim. Por isso que é complexo, porque a generalização ela embarca todos os indivíduos Todo mundo e ela não vê as características de cada um, entende? E eu acho que esse é o grande desafio, da gente poder examinar as características de cada um, para poder fazer essa diferenciação. Ok, então, nessa mesma proposta, o senhor acredita que um jovem de 16 anos tem a formação cívica completa para, além de se responsabilizar pelos seus atos, estar em um ambiente qual a criminalidade está presente, como, por exemplo, presídios, e mesmo assim ter a capacidade de não se influenciar, ou seja, ele não continuar a viver o crime posteriormente? De novo, vão ter sujeitos mais vulneráveis ao ambiente e que poderão se tornar criminosos por um aprendizado, pela questão do comportamento, do meio que eles vivem, como vão ter indivíduos que não vão ter esse comportamento, porque vão ter um discernimento maior, sobre uma percepção maior de si mesma, uma percepção maior do outro, e não vão entrar nesse esquema de alterações do comportamento nesses níveis de violência. Mas é claro que o ambiente, sendo criado num ambiente desfavorável, favorece o crime. Sim. Se ele for criado num ambiente onde a criminalidade corre solta, onde não existe cuidado, onde existe carência, isso são fatores que eu chamaria de facilitadores do comportamento violento. Muito bem. É o que a gente observa, por exemplo, nas favelas, onde, né, muitas pessoas são influenciadas aí do crime, mas muitas pessoas que mesmo vivendo naquelas condições não vão para o crime, né? Isso é verdade que você está falando, mas eu acho que não são só das favelas, sabe? Não, Às às vezes a gente pode encontrar em ambientes de pessoas com situação financeira elevada, mas que têm um comportamento antissocial também, entende? Isso não tinha E pensado. que, claro, Hum. e que são marginais, só que são marginais com dinheiro. Sim. Esses não aparecem muito para a mídia, mas existem, e existem muitos. Esses dias eu fui num jogo do Grêmio e eu estava na torcida e me chamou muita atenção que alguns adolescentes começaram a gritar contra a torcida, dizendo: mata, mata, mata. Como se isso fosse uma expressão de um torcedor. Quer dizer, como é que eu vou matar um adversário? Ou vou matar a torcida? Então, não tem campeonato, né? Se eu não posso ter um adversário e eu tenho que aniquilar o meu adversário no sentido de destruí-lo, literalmente, que eu tenho que matá-lo, isso é completamente distorcido.
num esporte, a gente tem que aprender a conviver com o adversário, a gente tem que aprender com a derrota. Então, esse estímulo para matar é completamente equivocado. Não posso matar uma torcida porque não é a do meu time. E a gente encontra esse problema de violência nos jogos, vamos supor. A violência no futebol é outro assunto, né? Que não Mas que só que estamos falando de violência. Exatamente. E aí a gente vê a influência do meio. Esquece o meio todo, não tem que matar. E as pessoas saem já com uma intenção de matar o seu adversário. Isso é um absurdo. Exato. Se tu é um torcedor no meio daqueles que estão gritando isso, Tu vai te contaminar. tu pode se contaminar, não. Pode não, mas existe uma pressão para tu gritar não. Pode fazer mais isso. Daí dar paulada, quebrar a cabeça, esfaquear, entende? Sim. E aí a gente vê a pressão do meio. E não são de favela, muitas vezes. Tá no estádio. Bom, então, nesse sentido, só um minuto que eu me perdi aqui. Aqui, outro assunto, vamos mudar agora, de novo, mais uma vez. Outro assunto importante é a questão da responsabilidade penal para os indivíduos com doenças mentais. Atualmente, a legislação brasileira trata como isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo de ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, as doenças mentais servem como atenuantes de pena. Desse modo, gostaríamos da opinião de um profissional que, no seu cotidiano, convive constantemente com esses indivíduos, né? O senhor acredita que a legislação brasileira trata esses indivíduos de maneira correta? Uma pessoa com doença mental pode ser realmente isenta de responsabilidade penal? De novo, a gente tem que cuidar com as generalizações. É muito amplo isso, né? Eu penso que depende do sujeito, da patologia que ele apresenta e do estado de saúde mental que ele se encontra naquele momento. Por exemplo, se ele estiver psicótico, e por psicose a gente entende a perda da noção da realidade, ele está isento da sua responsabilidade, porque ele não está no seu juízo crítico perfeito. Sim. Então não tem como responsabilizá-lo por um crime, se ele está psicótico. Está entendendo? Então isso exige uma análise de cada situação e de cada caso. É algo bem complexo também, né? Não dá para generalizar, entende? Vão ter indivíduos que podem não estar psicóticos e então serem responsabilizados. Estarem no seu juízo crítico perfeito e ser responsabilizado. Mas se eles estiverem psicóticos, se eles estiverem sob efeito de substâncias, enfim, ali a gente tem que ponderar a influência disso sobre a mente do indivíduo, sobre o seu juízo crítico. Certo. Nesse sentido, então, qual seria a melhor e mais empática maneira de reinserção social de indivíduos com transtornos mentais e desconformidades com a lei? Eu penso que, como norte, a gente sempre tem que tentar a reinserção do paciente portador de transtornos mentais na sociedade. Eu acho que está correto isso, por um lado. A gente sempre tem que fazer tentativas para reinseri-lo a viver na sociedade. A gente só vai afastá-lo, e não só do ponto de vista do doente mental, mas do psicopata, se ele não tiver condições para isso. E isso requer uma avaliação multiprofissional que deve ser feita e estabelecida no diagnóstico. Eu acho que a gente não pode ter dificuldades de estabelecer um diagnóstico, dizer, esse sujeito pode ser reinserido, esse não pode ser. Eu vou te perguntar isso, se tem sujeitos que, de fato, não podem. Eu penso que não. Se o sujeito vem cometendo crimes sucessivamente e sendo avaliado, ele não apresenta culpa, ele verbaliza que vai fazer de novo, como é que eu vou dizer Não tem como que não tem, soltar isso. que não tem nada, que ele está bem? Não tem. Para certas patologias, a reclusão, ainda bem que são casos caros, mas elas são indicadas, a meu ver. Certo. Bom, o senhor tem conhecimento da existência de dados que mostrem quais são os distúrbios mentais que têm uma tendência maior a cometer crimes?
É uma pergunta complicada também. Determinados transtornos de personalidade, que é o transtorno de personalidade antissocial, que a gente estava comentando antes, que é o indivíduo que não tem culpa, que ele não tem remorso, que ele verbaliza, que ele já fez vários tipos de violência, a tendência dele continuar repetindo esse padrão de comportamento é muito elevada. Então, essa é uma patologia que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Patologias que se apresentam com psicose, também a gente tem que ter cuidados. E aí entra uma gama de patologias. Tem a esquizofrenia, o transtorno do humor bipolar, o transtorno delirante persistente, por exemplo, daquele delírios de ciúme, né, que o sujeito acredita que está sendo enganado pela esposa, e então ele acredita nisso e ele mata a esposa por causa disso. Então, é uma psicose. Assim como o uso de substâncias como cocaína, como crack, como álcool. Então, a gente tem que ter cuidado que essas doenças podem... Estresse pós-traumático entraria nisso também? O estresse pós-traumático não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, embora seja uma condição de que possa trazer bastante incapacidade. Mas não me lembro, assim, objetivamente falando, que o sujeito poderia fazer algo contra outros, né? Às vezes a gente vê que o sujeito pode fazer algo mais contra si mesmo do que em relação aos outros. E qual que seria, por exemplo, a diferença entre uma doença mental e um transtorno? Ótimo. A gente chama de doença quando a gente conhece o fator etiológico, quando a gente conhece a causa. Por exemplo, a Covid-19 é uma doença, não é um transtorno, porque eu sei que o fator que causa é um vírus, correto? Então, isso é uma doença. Um transtorno, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, que é o indivíduo que tem uma preocupação excessiva, constante, e um pensamento muito negativo sobre a sua capacidade de enfrentamento de uma situação, e ele exacerba os perigos, ele vê perigo onde não existe. Não existe um fator etiológico, causal, conhecido. Então, isso é um transtorno, porque é um somatório de sintomas de origem multifatorial. A gente chama isso de transtorno, que não tem um único agente conhecido como causal. Entendi, cara. Essa daí ficou agora, ficou claro. Realmente essa eu não sabia. Bom, vamos passar para o próximo. De acordo com a resolução do CNJ, até o dia 28 de agosto, todos os manicômios judiciários devem ser fechados, defendendo a ideia de que este método não é eficiente no processo de tratamento e reintegração dessa população. Como seria, na tua opinião médica, a forma mais apropriada de implementar as medidas de segurança cabíveis e, ao mesmo tempo, reintegrar esses indivíduos socialmente sem causar prejuízos para o convívio com os demais, né, da sociedade e para a própria saúde mental desse indivíduo? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né? E também é um assunto bastante complexo. Eu penso da mesma forma que eu já respondi antes, assim, como norte, como um delineamento, a reinserção social ela deve ser sempre procurada para qualquer indivíduo. E certamente vão existir sujeitos que vão se beneficiar disso, que vão se integrar à sociedade novamente, mesmo tendo passado por uma situação tão séria quanto uma reclusão, por exemplo, num instituto penitenciário, psíquico. Tá? Agora, certamente vão existir sujeitos que não vão estar dentro desse padrão. Eles vão ter risco para ele mesmo e para os outros. Então, cabe aos profissionais de saúde que trabalham, as equipes multidisciplinares, de poder discernir quem tem condições de fazer uma reinserção definitiva daqueles que não têm. E procurar outros recursos, como pensões assistidas, lares protegidos, enfim. Então, como que seria para essas pessoas que não teriam condições nenhumas de voltar? Seria um lar isso, um lar protegido? Um lar protegido. Entende? Uma residência protegida. Entendi. Bom, para encerrar, doutor, o senhor poderia nos compartilhar aqui
Um caso marcante na tua carreira profissional? Isso eu estou impedido de fazer, tá? Eu não posso te contar nada assim que eu tenha atendido do ponto de vista ético, mas eu posso te contar algo engraçado. Claro, é até mais legal. Então tá, eu tive quando eu recém comecei minha atividade no ambulatório da UPF, eu estava começando a minha vida de médico, né? E eu estava muito feliz que eu consegui comprar um carro usado. E o carro que eu comprei foi uma Brasília, certo? Que eu estava saindo do ambulatório com uma paciente comigo e ela me viu entrar no carro, na minha Brasília, que eu estava louco de fazer, de que eu estava entrando no meu carro, que eu tinha conseguido comprar naquele momento. E a paciente chegou para mim e me disse assim: doutor, o senhor entrando numa Brasília? Mas o que é isso? Eu disse, mas o que houve? Eu me assustei com a expressão da paciente. Eu disse, mas Brasília é carro de colono. Ela estava decepcionada com o médico e psiquiatra dela que estava entrando Numa Brasília. e não num outro carro. Uma dúvida, era amarela? Não, era bege. Tá. Ok, muito bom. Bom, acredito que tivemos uma discussão muito produtiva, doutor. E assim, vamos finalizando o nosso podcast. Muito obrigado pela sua ilustre presença. Gostaria de agradecer e também agradecer à professora Josiane Petri e à UPF.